Olá, galera do nono ano, estamos aqui para mais uma aula de artes com o professor Eduardo. Eu espero que vocês estejam bem e estejam em casa, estejam se cuidando. Lembrando que eu acredito muito no potencial de vocês e que juntos vamos superar essa pandemia, vamos superar todas as dificuldades. Mas enquanto isso, vamos continuar com a nossa aula online. E a aula de hoje ela vai trabalhar um tema bem simples e eu espero que vocês gostem, que é o teatro de bonecos. Ele se localiza no tema 19 do livro de vocês, da página 149. Então vamos aprender um pouquinho de como surgiu essa prática do teatro de sombras, como surgiu essa questão da apresentação desse teatro de sombras, uma lenda que está envolvida com ele. E a gente vai também aprender um pouquinho de como se pode fazer um teatro de sombra, que essa vai ser a atividade de vocês, produzir um teatro de sombras, gravar e enviar. Eu espero que vocês gostem. E vamos lá para a nossa aula. Bom, o teatro de sombras, existem várias teorias e uma delas diz que surgiu na China. Surgiu na China, bem antiga, e que ela se espalhou pelo mundo. Existem também outras teorias de que ela surgiu na Índia. Enfim, ela consiste no quê? Como se faz um teatro de sombras, um teatro com bonecos na sombra? O teatro de boneco ele se localiza em uma tela branca, onde tem a presença dessa luz, e essa luz é o que faz toda a diferenciação. Os personagens geralmente são feitos com cartolina, papelão ou qualquer material de cunho simples, onde esses vão ter essa manipulação através de pequenas varetas, ou fazer totalmente o cenário, que é algo estável, também com esses materiais. Enfim, e ela faz com que o telespectador fique olhando para aquilo como se fosse um teatro realmente, só que ele é feito com sombras. Então vamos entender um pouquinho de como surgiu. A gente pode observar aqui duas fotos de bailarinas. Então, será que tem algum envolvimento com isso? Pois bem, eu vou ler aqui para vocês um pouquinho dessa lenda que aconteceu na China. Diz a lenda em que teve um tempo em que teve essa necessidade de criar o teatro de sombras, mais ou menos no ano de 121. O imperador da época, ele queria muito a apresentação de uma bailarina, e a bailarina que ele gostava bastante dessa apresentação, ela acabou morrendo. Então ele ordenou ao mago da corte em que ele trouxesse do reino das sombras essa sua bailarina. Se não trouxesse, esse mago, essa pessoa, ele morreria. Iria levar ela para o reino das sombras. E ele ficou matutando, ele ficou pensando, e ele teve a ideia de trazer ela de uma forma diferente. Então ele montou essa caixa, onde ele fez com pedaços de peixe, o corpo da bailarina e principalmente a questão da saia. Então, ele fez essa apresentação no jardim do palácio, ele fez toda essa questão estrutural e apresentou para o rei. E foi aí então que dizem que surgiu o teatro de sombra. Ah, Eduardo, mas qual a iluminação que ele utilizou? Dizem que ele utilizou o próprio sol para fazer essa questão de transparecer essa sombra dessa bailarina. E utilizou o som de flautas para que tivesse a questão musical entrelaçada. Então, a partir daí, ele fez movimentos com a vareta, no caso, com a bailarina, fazendo com que ele tivesse a graciosidade, a leveza. E neste momento, então, surgiu o teatro de sombras. Bom, o teatro de animação em sombra estendeu-se durante toda a Europa e alguns anos mais tarde foi deixando as pessoas curiosas de como poderia ser criado. Além disso, a técnica estimula principalmente a criatividade natural, utilizada principalmente com as crianças, e promovendo o gosto pela fantasia e a realidade. Esse tipo de projeção que é utilizado, no caso as sombras, é uma forma diferente, divertida, de trabalhar histórias. E a gente já entendeu um pouquinho sobre o teatro nas aulas anteriores. Então, essa aula é bastante interessante para a gente ver uma diferenciação desse teatro. Como esse teatro pode ser evoluído e feito de várias formas completamente diferentes. E aí é aplicado esses personagens
a utilização desses personagens da dramaticidade aplicado na história em que se passa. Nos dias de hoje, o teatro de sombra é uma das manifestações artísticas mais populares em diversas regiões do continente, principalmente asiático. Então, vamos trabalhar. Eu deixei esses slides a partir de agora para vocês criarem o teatro de sombra de vocês, utilizando algumas técnicas. Coloquei aqui os materiais que vocês podem utilizar. Lembrando, esses materiais que estão dizendo é apenas algumas dicas para vocês. Vocês podem utilizar diversos materiais, podem utilizar a questão da reciclagem, que é bastante comum também, e essa criação que ela é básica. Alguns materiais que eu vou falar para vocês papel cartão, cartolina, tesoura, pode utilizar facas, ou grampo, cola, plásticos coloridos. Se você quiser dar uma questão da iluminação, você pode trabalhar com papel celofane, fio de nylon, que geralmente é utilizado para fio de pesca, que também pode ser chamado assim, elástico, arame, lâmpadas. É muito importante a presença da luz, e essa luz ela pode ser de dois tipos, né? Ela pode ser a luz natural ou a artificial. Pedaços de tecido, madeira, papel vegetal, que é esse papel que é um pouquinho mais fino, taxinhas, pregos, martelo. Vocês podem utilizar caixa de papelão para essa criação. Vocês podem utilizar papelão para a elaboração dos personagens. Enfim, e qual a história que vocês vão escolher? Fica à vontade de vocês, beleza? Na produção, é importante a gente saber que precisa dessa tela. E geralmente essa tela a gente pede para que ela seja um pouco maior e que vocês consigam ficar num canto embaixo, onde não sejam percebidos pelo público. Outra coisa interessante é a utilização e prestar atenção na cabeça, porque às vezes quando a gente está manipulando, a nossa cabeça acaba aparecendo um pouco. Então, algum local que você se sinta bem, geralmente sentado, e que você consiga fazer essa manipulação dos bonecos lá em cima. Outra coisa interessante é que algumas pessoas utilizam as próprias mãos para fazer os personagens. Já que é uma sombra, não precisa você trabalhar com tantos detalhes dos personagens que você vai utilizar. Você pode trabalhar simplesmente lembrando da imagem que é formada a partir da sombra. Pois bem, aqui eu trouxe esse exemplo e ele vai falar um pouquinho sobre a questão das laterais que podem ser utilizadas no tecido, ao lado que pode ser preso para formar justamente aquela cortina do teatro. Na parte da janela vocês podem fazer mais ou menos, aqui é uma ideia, de 80 centímetros esse tamanho dessa tela onde vai ser feita. Na parte da frente você deve colocar aquele papel, ou papel seda, ou um tecido que seja um pouco mais fino. E lembrando uma coisa também que é bastante importante, que quanto mais próximo você colocar da tela, a imagem vai ficar menor. Quanto mais distante você colocar da tela e mais próximo da iluminação, com certeza a imagem ela vai ficar maior. Então isso é utilizado principalmente quando vai fazer imagens de monstro ou de alguma coisa do tipo que cause medo. Então o personagem ele tem que ser grande. Por exemplo, a gente pode trabalhar a mãe e a filha com a mesma imagem, porém a filha um pouco mais próximo e a mãe mais próximo da luz e mais longe da tela. Isso vai fazer com que a mãe, ou o boneco que deveria ser representado a mãe, ela fique um pouco maior do que a filha, certo? Como eu já falei, as mãos elas podem ser utilizadas para formar personagens. Aqui a gente tem a imagem de um coelho, onde ele foi feita com utilização das mãos, certo? É importante a gente ter cuidado com a luz. A luz não pode ficar nem tão próxima e nem tão distante. A média que se dá para a elaboração é de mais ou menos 1 metro de distância, para que consiga pegar o máximo de detalhes possível daquela encenação. E a luz ela deve ser forte. Lembrando também que o local onde deve ser apresentado o teatro de bonecos, ele é um local escuro, não pode ter iluminação, senão você acaba não percebendo a história, os personagens e o enredo que vem dentro dele. Os personagens podem ser feitos, como eu falei, de papelão, pode ser feito de cartolina, e aí fica à vontade de vocês.
Bom, para casa fica a ficha número 38, que é justamente falando dessa elaboração. Coloquem um fundo musical, trabalhem bem a história, escolham, pode ser uma história já conhecida, pode ser uma história criada, tenham só cuidado com o enredo e com a utilização de personagens. E é isso, gente, espero que tenham gostado da aula de hoje. Um beijão e tchau, tchau!